Quando nós pensamos em cooperação, nós pensamos numa liberdade e numa voluntariedade, numa disposição em que aqueles que fazem parte de um projeto e que têm uma visão e que são cooperadores entendem que a primeira coisa não pode haver intransigência, apesar que tem que ter compromisso. Então, quando nós pensamos em cooperação, nós pensamos que o que mais caracteriza a história dos batistas brasileiros e até mesmo da Aliança Mundial dos Batistas é um trabalho realizado por meio de uma cooperação, e isso mostra a nossa história ao longo de anos. Graças à cooperação, nossas igrejas elas são fiéis nesse pacto. E apesar de serem fiéis, elas não estão subjugadas, elas não sofrem intransigência, ingerência do corpo maior institucional que foi organizado com o fim de normatizar e ordenar e dar um norte, né? Porque à medida que uma igreja e outra se aproximam, e assim já temos centenas de igrejas cooperantes, é preciso demarcação, limites e uma visão clara de que todos são livres e têm livre acesso, participam de maneira voluntária, disciplinada, porém voluntária. Disciplinada por quê? Porque isso coopera para um bom planejamento denominacional. E quando vemos o pacto e a comunhão que caracteriza os brasileiros, os batistas, nós vamos ver que há uma base bíblica, porque nós somos cooperadores de Deus. Nós participamos de uma obra da redenção com liberdade e criatividade. Nós temos missionários espalhados no mundo todo, realizando um ministério que nós aqui que ficamos, estamos orando, contribuindo, orando muito, contribuindo dentro de um esforço conjunto de todos. E com isso a Convenção Batista Brasileira ela consegue administrar melhor as associações, as convenções se pautam por um zelo, um cuidado para preservar a doutrina, uma aliança saudável, e de maneira que todas as áreas do trabalho denominacional nós temos participação cooperativa de todas as igrejas. E com isso o trabalho tem sido realizado e ao longo desse esforço conjunto nós estamos avançando. Isso inclui dízimo, oferta, um trabalho missionário em que a própria pessoa se mantém no campo e que reflete como fruto para a denominação. É bom a gente entender que a denominação, Deus não conversa com a denominação, Deus conversa com gente. Deus não conversa com a instituição, Deus conversa com gente, com pessoa, com irmãos, com seus filhos. Mas a cooperação é algo que pode ser muito agradável a Deus, apesar que organizada e gerenciada por homens limitados, falhos, mas com uma visão também do reino, dentro da sua própria realidade, da sua própria experiência. E quando pensamos no pacto cooperativo, nós vamos pensar no segredo em que uma obra é realizada por uma viés de organização, por via de associações, convenções, e com isso tendo como base a Bíblia, porque é a Bíblia que nos torna, numa visão bíblica, cada igreja local autônoma, porém cooperante. E nesse unir de força, nós trabalhamos não como igreja só, mas uma igreja que filiada, engrenada, dentro de uma engrenagem denominacional, temos uma identidade reconhecida nacionalmente. Nós vimos aí na Assembleia, aí, a última, em que a Globo ela colocou a maneira como nós somos organizados ali na Bahia. Essa convenção foi muito interessante. As igrejas filiadas à Convenção Batista Brasileira, elas têm normas, existem documentos que caracterizam
e que estabelece um nível de organização e que mostra dentro desse conjunto de documentos combinados, regimentos, estatutos, nós temos uma filosofia da Convenção Batista Brasileira que determina que nesse conjunto todo a igreja nunca vai perder a sua autonomia. A cooperação, como exemplo, ela soluciona problemas existentes tanto na dimensão do todo denominacional, como também apresenta, às vezes, norte para igrejas pequenas, localizadas, para se orientarem, para não acontecer que haja traição, para acontecer que haja, biblicamente, um cumprimento daquilo que a Bíblia orienta, que é cuidado com a minoria, com aqueles que mais necessitam. É para mostrar à igreja que quando ela está unida, integrada à denominação e tem uma identidade reconhecida, ela é mais autorizada, inclusive, a andar pelas ruas e aproximar e chegar numa casa para ministrar a palavra, porque existe credibilidade. Os pastores batistas da Convenção Batista Brasileira são respeitados no Brasil todo. É lógico que, ocasionalmente, nós temos, por serem homens falhos, nós somos falhos, deixamos, às vezes, alguns pontos negativos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos faz triunfar em Cristo Jesus, manifestando em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, por via de uma denominação que zela pela sua identidade, pela sua doutrina, e com isso resolve controvérsias doutrinárias, elas se alinham, e com isso vai mantendo, e hoje nós temos uma denominação forte. É interessante que nós não temos as maiores igrejas, mas temos as melhores estruturas e que convence aqueles que estão longe, mas nos olhando, de que existe uma forma inteligente de manter uma família, o povo de Deus, num conceito de corpo de Cristo, em que em assembleias, em reuniões, se mantém tolerância, amor, compreensão, propósito, intencionalidade, uma visão missionária. E com isso nós chegamos a lugares que eu mesmo, na minha limitação, eu fico impressionado, é milagre. Por via de cooperação, onde nós chegamos. Aí tem braços de muitas pessoas dedicadas, vidas de pessoas que se desdobram, que realmente dedicam, pagam o preço. Nós temos programas cooperativos. A igreja, ela tem uma marca pela cooperação. Nós enviamos missionário, como a igreja de Antioquia enviou. Nós temos coletas, como a igreja também fez a coleta da Judéia, para levar para a Judéia no período de fome. As igrejas participaram disto, porque receberam o melhor, porque a palavra veio por meio deles. Paulo, tendo seu sustento e também mantendo muitos, e dizendo que o Deus de uma riqueza imensurável, Ele supre todas as necessidades. Nós temos Paulo mostrando relatórios de suas viagens missionárias e mostrando como que a cooperação é uma forma de cuidado e de ajuda, tanto ao missionário como à igreja, em uma visão do mundo, e suas pessoas percebem um testemunho vivo, porque é um cuidado que ajuda as igrejas a demonstrarem atitudes tais como a igreja de Jerusalém enviando pessoas para darem suporte a outras igrejas, como a igreja de Jerusalém enviou Barnabé. Paulo, quando ele voltava das igrejas organizadas, das suas viagens missionárias, ele sempre estava atento às necessidades daquela igreja e constituía lideranças ali, e também enviava liderança, porque o cuidado de Paulo, ele era um cuidado com todas as igrejas. Esse plano cooperativo nas igrejas batistas tem como objetivo desenvolver a obra de Deus. Isso nós não podemos deixar de entender. Às vezes nós somos muito críticos porque nós queremos que o dinheiro ele reflita aqui, perto da gente, esquecendo que existem outros com mais necessidades do que às vezes nós. O plano cooperativo ele faz uma expansão missionária, desenvolve uma crescente expansão da nossa teologia,
de forma que há um sustento sistemático dos princípios e da manutenção daqueles que estão no campo. O plano cooperativo ele é desde 1957, quando na Assembleia Anual da Convenção Batista Brasileira, em Belo Horizonte, nasceu para a manutenção do trabalho geral dos batistas brasileiros. É um método eficiente, bíblico, porque desenvolve um comprometimento de todos aqueles que livremente fazem opção por cooperarem, tanto as igrejas como os pastores, que são literalmente responsáveis. Um pastor que tem uma visão denominacional, ele nunca deixa excluir a sua igreja desta missão, dessa prática de cooperação. Pastores ressentidos, geralmente, eles não deixam a igreja participar. Eles esquecem que a denominação tem homens falhos, limitados, mas que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. E esses pastores, geralmente, eles dão com burros na água porque esquecem de depender de Deus, na justiça de Deus. Colocar a cooperação em prática, às vezes, é vencer o próprio ressentimento denominacional que às vezes conservamos em nós, dado algumas coisas que observamos que não concordamos. Isso não justifica uma igreja ressentida, pastores ressentidos com a denominação. O servo de Deus entrega o seu dízimo à igreja, a igreja tem que ter a visão de cooperação. A igreja que entrega o plano cooperativo à convenção estadual ou nacional, ou até mesmo no seu município, dentro de seus projetos, é uma igreja que geralmente ela desperta em seus membros uma visão mais ampliada, uma amplitude maior da visão institucional, de uma identidade que enriquece e pode abrir um espaço melhor para que o reino de Deus que está em nós e entre nós se manifeste. As convenções estaduais, ela envia plano cooperativo à Convenção Batista Brasileira, ou seja, nós enviamos para a Convenção Batista estadual e há um vínculo com a nacional e também temos a Aliança Batista Mundial, tudo por meio de uma cooperação, de uma participação comunitária, solidária, igrejas, convenções, proporcionando que haja uma estrutura melhor e uma visão melhor e um sentimento de pertencimento à denominação, que é muito importante para qualquer servo de Deus. Eu percebo como que muitos cristãos que fazem parte de algumas igrejas aí que não existem vínculos denominacionais, como elas titubeiam numa falta de identidade. Nós temos uma identidade fortalecida, às vezes marcada, às vezes traumatizada um pouco, mas trabalhada dentro da dimensão do amor, do perdão e do entendimento de que no reino de Deus existem homens transformados para a glória de Deus, mas nas instituições existem homens falhos, limitados, pecadores. O plano cooperativo é resultado de fidelidade de cada servo de Deus. As igrejas que participam, elas estão mostrando com isso um desejo de que a obra de Deus cresça, não apenas no Estado, mas no Brasil e no mundo. E com isso nós temos países, continentes e nações com o Evangelho simultaneamente. E com isso os batistas estão sendo reconhecidos mundialmente. Nós temos entrado em países com os missionários que nem todos conseguem entrar. O trabalho batista tem sido realizado por meio da cooperação, de um envolvimento, de um esforço de igrejas que são fiéis. Assim como querem os líderes a fidelidade dos seus membros, que sejam também esses líderes fiéis à denominação. A cooperação ela é muito proporcionalmente insignificante, dado o percentual, mas se todos participam, nós temos uma realização muito grande, um pacto cooperativo potente. E com isso nós vamos poder enviar e sustentar missionários, capacitar pastores e líderes, apoiar questões sociais, morais, éticas e famílias também, pois é uma relação de projetos que demanda custo e investimento. As juntas missionárias elas estarão mais ativas porque serão sustentados. Nossos missionários não estarão adoecendo tanto e suas famílias porque terão suporte para planejarem no campo a própria história da família. Quantos precisam voltar porque não têm o devido sustento? Os conselhos de educação que fazem parte desse plano cooperativo, teológico, isso
dá base de uma segurança doutrinária e novos líderes são encaminhados. Nós temos muitos trabalhos, muitos projetos, Cristolândia, Projeto Viver, Lares Batistas, projeto na área odontológica, na Amazônia, que tem ajudado muitas crianças, adultos, trabalho com refugiados, educação por meio de colégios que faz a história no Brasil. Grandes nomes, grandes autoridades passaram pelo Colégio Batista e receberam a palavra. É bom que você entenda que a cooperação ela tem que estar tendo como base e suporte uma grande convicção que temos. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará aquilo para que a designei. Ela vai prosperar. Não pense que por não estar incluído numa instituição religiosa, essa pessoa não tem como parâmetro um princípio moral bíblico que rege a sua vida e que, sobretudo, o ajuiza em situações limite, obrigando essa pessoa a refletirem a história que construiu por um caminho que a palavra tinha lugar e era ministrado. A educação por meio dos colégios são importantes, nas escolinhas, nas escolas, em cada igreja. Tudo isso é possível porque o plano cooperativo, ele, ainda que voluntário, ainda que haja não uma potente oferta, mas o comprometimento facilita a administração e leva todos a sentirem parte de um compromisso e de um pacto saudável, que faz muito bem. E o pacto aqui no nosso estado? Nós entregamos dízimo, a igreja então envia à convenção 10% daquilo que nós arrecadamos na igreja, alguns mais, cada igreja escolhe. Nós temos gestão de apoio e manutenção de cerca de 59 famílias missionárias no campo, projetos missionários radicais em Minas, formação de missionário evangelista, cruzadas internacionais, produção de revistas, estudo bíblico. A revista que temos ganhamos gratuitamente. Obviamente, ela é produzida por meio da cooperação de todos. Nós temos academia, estudos pastorais, academia missionária, projeto de capacitação, realização de capacitar em Minas, onde as igrejas podem enviar líderes para serem melhores preparados. Então nós temos uma realização da espontaneidade, congresso para capacitar, preparo de líder para ministério com a criança. Atendimento a cidades e regiões onde acontece alguma catástrofe, congressos, encontros, programação específica para homens, mulheres, crianças, adolescentes e jovens, aporte financeiro à igreja para financiar projetos em que a igreja ela pega um valor e consegue fazer um planejamento e vai pagando de maneira suave, distribuição de revistas, expresso, informações precisas, respeitando todos, podem ter acesso à informação e se sentir parte dessa grande iluminação. Nós temos consultoria técnica, jurídica, projetos sociais nas associações. Nós temos consultoria financeira, onde o pastor com dificuldade, a igreja pode buscar mentoreamento gratuito para pastores e esposa, famílias, funcionamento da rádio CBM, que transmite informações e boa música pela internet, congresso de liderança servidora, que capacita pastores, líderes, projetos, casa que constrói, onde a igreja não tem recurso, vai-se um grupo e constrói uma casa pastoral ali, CBTL, Centro Batista de Treinamento, que eu mesmo já participei muito, para curso, seminário e outros eventos, casa de apoio, que oferece diárias gratuitas a membros da igreja que necessitam estar aqui na capital cuidando da saúde, e seminário teológico, Vida na Estrada, Missão Yoko, por meio de seus personagens Ícaro, Olívia, Carol e Otávio. E as crianças vão receber a palavra dentro das suas próprias realidades, desenvolvimento de trabalhos e projetos nas associações regionais. Isso tudo são conquistas por causa da fidelidade de cada membro, de cada igreja, e de pastores que não são ressentidos, pastores que têm visão denominacional. A importância espiritual do pacto cooperativo é importante. Isso cria um sentimento de pertencimento, de uma identidade que você é livre
Deus é totalmente livre, nos deu também toda a liberdade, mas dentro deste compromisso, deste pacto, nós somos cooperadores e zelamos por princípios. E com isso a igreja pode declarar que ela se identifica, ela aceita as escrituras sagradas como única regra de fé e prática. Ela é fiel a uma declaração doutrinária em que se percebe um compromisso com a verdade, a lisura da palavra, sem que fira a realidade dos seus cultos. Cerimonialmente, dentro da sua liturgia, mas a palavra, o compromisso, a doutrina, ela é confiável. Financeiramente, programas denominacionais, de acordo com o que preceitua o próprio estatuto, o regimento interno, formalmente é a maneira como todos ingressam na denominação, na convenção, tudo assinado pelo presidente, secretário da igreja, confirmando a decisão de cooperação de cada igreja. Nada é arbitrário. E tendo por testemunhas membros fundadores das próprias igrejas, que num concílio escolhem, deixam o pacto cooperativo como algo que realmente faz parte da história da igreja. Agora vamos ver aqui, de acordo com o pastor Hugo Zica, grandes alvos e grandes bênçãos são alcançados pela cooperação. É um livro em que ele produziu muito interessante. Os crentes alcançam a liberalidade, uma visão do reino, a unidade pela qual o Senhor rogou é vivenciada em João 17. A missão é dinamizada, os pobres são cuidados, as igrejas são fortalecidas, novos obreiros são capacitados, alvos impossíveis tornam-se alcançáveis, a vontade de Deus é cumprida. O crente cooperador tem uma dimensão de felicidade que é reservada àquele que tem um coração aberto e um sentimento de compromisso. A igreja que coopera prova as bênçãos de Deus, uma visão do reino, uma mentalidade que ela não é egoística, mas ela é a visão da extensão do reino, um reino que se expande. Os olhos são levados para uma visão maior e mais ampla de quem é Deus e sua realidade, seu reino e sua vontade. Dentro desse conjunto de bênçãos vem então a alegria, uma plena alegria de vermos sendo bem aproveitado a cooperação de todos. Fidelidade é compromisso assumido, resultando a bênção da fidelidade. Finalizando, pacto cooperativo. Sentimento daquele que é fiel na igreja e que entende o que é estar junto com outro grupo, realizando aquilo que realmente todos creem que agrada a Deus, pois é um elo entre igrejas, associações, convenções, culminando numa Convenção Batista Brasileira, em ministérios, missões, educação, tanto na evangelização como também na dimensão teológica, uma comunicação, uma beneficência, uma visão de união latino-americana, em que nós temos aí a UBLA e temos a Aliança Mundial fazendo Cristo conhecido por todos os povos. O pacto cooperativo é muito mais do que simplesmente um plano financeiro. Ele é o fio de um tecido espiritual, de uma ética e solidariedade responsável e que tem vivência, que movimenta, que existe na comunidade batista, que tem visão do reino de Deus e que possibilita a construção de uma grande obra de identidade denominacional e também com a visão para a glória de Deus. Uma missão que Deus confiou a cada um de nós, na igreja integrada, cooperando ali. A igreja integrada na associação cooperando também. A associação integrada, as convenções, e aí a força vai estendendo e assim a obra vai sendo bênção demais. Que Deus nos abençoe e que todos compreendam o pacto cooperativo da denominação.